Olá! Mansões, luxo, dinheiro, carrões e glamour. Isso tudo se resume a uma parcela de 10% no total de jogadores de futebol no Brasil. O Unifre Entrevista de hoje fala sobre a realidade e a carreira dos atletas de futebol aqui no país. Conosco os jogadores do Internacional de Santa Maria, Luiz Henrique e Thiago Corrêa. Sejam bem-vindos ao Unifre Entrevista. Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para o Thiago Corrêa. Essa realidade de cifras astronômicas faz parte da carreira de vocês? Olha, na minha não, né? Até porque isso que nem diz a abertura do programa, são apenas 10% dos jogadores, né? A realidade da nossa profissão é bem pouco mostrada, né? Se mostra muito mais jogadores que nem Ronaldinho Gaúcho, Adriano, jogadores que têm já o glamour, o dinheiro, tudo isso fazem parte da vida deles. Nós somos, que nem te diz, os operários do futebol, né? Quem luta dia a dia, quem está aí em busca, claro, sempre de um sonho de chegar nesses 10%, mas por enquanto ainda não acredito que eu esteja nesses 10%. Mas eu acho que, né, Luiz, pelo menos para viver, tu consegue se manter um pouco convivendo aí com o futebol, tu consegue sustentar a família, no caso? Sem dúvida. Eu acho que no meio que a gente está, a gente consegue viver, a gente tem uma vida até razoavelmente bem, a gente vive bem. Só que perto do que a gente está acostumado a ver na televisão, né, que isso é uma coisa que está bem longe da nossa realidade, é bem diferente, muito diferente. Bom, eu quero que vocês nos contem aí como é que a trajetória de vocês, como é que vocês vieram parar aqui no Internacional de Santa Maria? Olha, eu fui através do diretor que estava aqui, agora até não se encontra mais. Estava no Caxias antes e fiz a Série C do Campeonato Brasileiro, e quando terminou meu contrato lá, fui contactado por esse diretor e acabei vindo parar em Santa Maria, né? E é sempre assim, geralmente, né? Quando está já acabando um contrato, sempre tem alguma pessoa ou um empresário que acaba nos levando para outros clubes, mas nesse caso em Santa Maria foi através de um diretor que estava aqui no clube. Mas estava em atividade em outro clube, não passou por um período de férias? Não, na verdade não. Fiquei no máximo 10 dias em casa e já vim para Santa Maria. Onde é que tu moras? Eu sou de Porto Alegre, sou daqui mesmo do Sul, né? Sempre vivi lá desde de criança, tal, minha família toda é de lá. Mas já tive outras experiências fora do país, já passei por outros clubes fora do estado do Rio Grande do Sul. E tu, Luiz Henrique, como é que tu veio parar aqui em Santa Maria? Basicamente da mesma forma do Thiago, né? A gente vinha de uma temporada fora do país, né? E o treinador que esteve aqui, o Luiz Carlos Vinck, tive a oportunidade de jogar contra ele no Paraná. E em amistosos, estava no Londrina Esporte Clube lá, nós estávamos trabalhando para disputar a Copa do Brasil. E ele fez o convite para mim, assim que terminasse, ir com ele no Cianorte, lá do Paraná, para disputar o Campeonato Paranaense com ele. Só que, infelizmente, no momento não tive a oportunidade, não deu, porque eu tive uma proposta melhor para sair do país. Estive na China durante todo o ano de 2010. E assim que cheguei aqui no Brasil, no final de ano de 2010, em dezembro, ele me contactou e fez o convite para trabalhar com ele aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. E, assim, digamos assim, o sonho de toda a gurizada que quer aí jogar futebol é ser um grande jogador, ganhar dinheiro, sim, ser famoso, carro. Quais seriam esses os motivos para alguém ser um grande jogador? Na tua opinião, Thiago, quando tu estava nas categorias de base, o que tu almejavas? Cara, com certeza, isso é uma das coisas que nos motiva, né? Geralmente a gente vê na TV aí, na época Romário, quero ser que nem Romário, quero fazer gol, quero jogar, quero aparecer na TV. Esse é um dos primeiros sonhos. Depois, claro que vem dinheiro, vem tudo que o futebol proporciona para nós, né? Mas é bom sonhar, né, cara? Sempre que tu vai começar numa profissão, sempre tu vai almejar o
o máximo, o topo, né? Mas dentro disso também tem as dificuldades, nem todos conseguem chegar por N motivos, né? Às vezes pela qualidade técnica, às vezes por pessoas, tem muita gente por trás no futebol que decide muito a vida de cada um de nós, né? De diretores, empresários, contato, como é a vida. Não só no futebol, a vida também é assim. Mas o sonho tem que sempre ter, porque senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum, não vamos nunca almejar nada. Como é que, quando tu começou a tua carreira, tu começou nas categorias de base do Internacional de Porto Alegre? Isso, eu fiz desde os 10 anos até os 19, 20 anos, eu estive dentro das categorias de base do Inter. Aí depois fui para os Estados Unidos, fiquei 2 anos, morei lá para jogar futebol. Voltei para o Brasil e aí estou rodando aqui dentro do Brasil, em São Paulo, aqui no Sul. E assim eu vou indo, né? Qual o time que tu jogou lá nos Estados Unidos? Eu joguei no Chicago Fire, o nome do time é Chicago Fire, é o time da primeira divisão americana, né? Estive lá por 2 anos, fiz 2 temporadas boas. Tive que voltar porque estava acabando meu contrato e eles estavam contratando um outro estrangeiro de mais nome, de mais peso, e aí tinha que sair alguém e eu acabei saindo, mas com isso o futebol me proporcionou aprender inglês, aprender espanhol, e então essas coisas que também são muito válidas, né? A experiência que a gente acaba adquirindo de vida, viver em outras culturas, isso é o que mais vale no meu caso, né? Tu também, né, Luiz, tu andou viajando aí para fora do Brasil. Como é que foi a tua experiência? Quais os países que tu frequentou aí jogando futebol? Dentro da realidade do futebol, a gente não almejou, não conseguiu coisa grande ainda, mas eu posso dizer que tive boas oportunidades, boas experiências, né? Minha primeira saída do Brasil foi com 21 anos, eu tive a oportunidade de estar num clube grande, de ponta, no país onde estava, que era o Uruguai, no Danúbio. Era um projeto de me trabalhar no time B, me lançar no time A para uma possível venda para uma Europa, para um time grande. Aprendi muito ali, tive com nomes como Furlan, quando veio do Valladolid, que ele estava. Ele passou um tempo treinando ali, vi muitas pessoas assim de nível grande no futebol, né? E depois também tive a oportunidade de estar no país da América Central, aí já um pouco mais difícil ali, mas fui muito bem recebido, muito bem ali hospedado. Onde é que... E é na América Central. Ali tive a oportunidade de ganhar meu primeiro título ali como profissional. Qual país? Guatemala, na América Guatemala. Central. Isso, Guatemala. E para mim foi grande experiência, foi muito boa. Tive ali quase um ano, fui campeão 2 vezes ali, né? Tive uma certa projeção dentro do país ali. E depois, por último agora, foi na China. Foi no ano de 2010. Para mim, até o momento, foi o meu melhor momento dentro do futebol, tanto profissionalmente como financeiramente. E tenho tido várias oportunidades aqui dentro do Brasil agora. Além de jogar bem, o que é preciso para se tornar um jogador de futebol profissional? Cara, tem muitas coisas, né, que influenciam nisso. Na verdade, se fosse só o talento, nós estaríamos com uma seleção com mais posso dizer assim, 200 jogadores, né? Mas tem muita coisa que influencia. Primeiramente, se cuidar fora de campo. Tem muitas coisas, muitos convites, a idade, saber fazer a coisa certa na hora certa. Tem pessoas, tem interesses. Que nem eu digo, o futebol, para te chegar a ser um profissional ou não, muitas vezes depende de uma pessoa, do querer de uma pessoa, entendeu? Não adianta tu ser bom dentro de campo se a pessoa não quiser que tu jogue. Principalmente em clubes grandes, isso eu sempre me refiro a clube grande, porque eu passei dentro do Internacional em Porto Alegre quase toda a minha vida. Vi muitos jogadores com muito talento que chegaram na hora de ir ou não profissional, não foram e acabaram não seguindo uma carreira. Eu fui um exemplo que antes de me tornar profissional era mais cogitado a ser um jogador do Internacional e acabei me lesionando um dia antes de poder estar no profissional, né? Mas isso, a vida segue, fui para outros lados, aprendi muito por esses outros lados que eu fui. De repente, se tivesse ficado lá também não teria segmento na minha carreira, não sei o que poderia ter acontecido. Mas
o que decide, cara, são vários fatores, cara. Não adianta somente tu ter qualidade, tu ter talento. Tem que querer muito, tem que ser dedicado, tem que abrir mão de muitas coisas para te conseguir chegar a ser um profissional. E no caso a disciplina, né, principalmente para os garotos aí que estão entrando no futebol, exige muito, né? Existe hoje uma pressão para quem vem das categorias de base, principalmente hoje, né, que existe empresários, existe muita questão financeira, existe essa pressão aí em cima da disciplina, é rígido demais, será? Cara, eu acho que, na verdade, o futebol é um grande negócio e cada vez está ficando mais cedo, né? O jogador é como um produto, o produto tem que tá sendo bem cuidado, né? Então, essa pressão, na verdade, é porque eles sabem que se tu te cuidar, se tu tiver uma conduta correta, tu vai ter retorno no futuro. Então, acho que é por isso, é mais pelo retorno que tu pode ter ali na frente do que propriamente ter o cuidar de si, o querer que tu não saia. Acho que, na verdade, eu em relação a esse negócio de sair, cara, eu acho que vai muito de cada um, cara. Se tu sair à noite, beber, quem é de beber, e no outro dia for pra dentro de campo e der conta do recado, beleza. Mas o certo, na verdade, é tu estar descansado, é tu estar com a cabeça boa, é tu estar preparado para poder desempenhar o teu melhor. É tudo muito precoce, né? À medida que tu entra num clube, principalmente quando tu tem a oportunidade de entrar num clube grande, o teu caráter, o seu ser homem, ele é muito precoce, você tem que vir muito rápido, entendeu? Você tem que aprender as coisas mais rápidas, você tem que abrir mão de muitas coisas. Isso ajuda também a criar você como homem, o seu caráter, e aí tu vai ganhando experiência. A questão de sair, aí a tua consciência, né? Dentro do seu trabalho. É isso aí. O Unifra Entrevista vai para um breve intervalo, voltamos já. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Olá, o Unifra Entrevista está de volta e hoje falando sobre a carreira do jogador de futebol. Conversamos hoje com os jogadores de futebol, Thiago Corrêa e Luiz Henrique. Thiago, que conselho tu daria aí para um jogador de futebol aí ter uma carreira de sucesso? Dedicação seria a palavra mais correta, assim, eu acredito. Porque além do talento, tem que estar dedicado, tem que querer treinar todo dia, acordar cedo, às vezes ouvir coisas que você não gosta, às vezes tu tá querendo dar teu melhor e tem pessoas te criticando, então tem que ter muita dedicação, muita determinação para te conseguir chegar aos teus objetivos e seguir uma carreira. E vocês jogaram fora do país, né? Tiveram uma boa experiência, então qual a diferença dos times estrangeiros para os times brasileiros? No meu caso,
mesmo estando lá de fora, né, lá no país diferente, eu tive os dois lados da moeda, né. Tive também em um clube lá que deu pouca estrutura, onde aqui no Brasil, aqui mesmo eu tive lugares que deu muito mais estrutura. E no último caso agora eu tive um clube onde me dava tudo, onde me dava todo o suporte, tanto para mim dentro de campo como fora de campo também, tinha o melhor, né. Então a gente se preocupava muito mais em jogar do que acertar alguma coisa fora que esteja errado, né. E estrutura, coisas assim, era um time médio que dava a estrutura de time grande aqui no Brasil. Isso na China. Na China foi onde tudo aconteceu e eu acho... Qual é o nome do time lá na China? Como toda palavra simples chinesa é difícil de falar, né? Mas é FC Guangdong Sunhei Cave, que leva o nome da marca, né? Que basicamente os times lá são privativos, né? De empresa. E foi uma experiência muito boa. Eu já vou falar mais da parte técnica e dentro do campo, assim, que no Brasil você tem futebol muito técnico, muito habilidoso. Lá nos Estados Unidos, onde eu joguei, o futebol já era mais determinação, mais vontade do que na verdade, a técnica do nosso futebol aqui. Então, no início foi um pouco difícil se adaptar, né? Até porque eu estava acostumado aqui com futebol mais tocado, futebol mais cadenciado, futebol mais bonito que se vê. E lá já é mais correria, bola para frente, disputa aérea. Então, isso que eu notei mais. E em relação à estrutura, eu saí de um clube que era um clube de ponta aqui no Brasil e fui também para um clube bom lá, né? Então, não notei tanta diferença em relação à estrutura. Tive uma boa estrutura aqui no Brasil como fora do Brasil. E tiveram dificuldades com a língua? Principalmente sim. Inglês, chinês, mandarim. Não, eu tive bastante no início, mas acabei fazendo aulas, né, de inglês, porque lá a gente treinava somente no período da manhã e à tarde tem escolas públicas que durante o verão elas dão aulas de inglês. Então, nesse período da tarde eu ia e fazia aulas de inglês. Então, mas nos primeiros 3 meses, 4 meses, até pegar alguma coisa, foi muito difícil se adaptar e jogar não, mas digo fora de campo, assim, se adaptar, comer, um simples telefonema, comprar um cartão, uma coisa simples que a gente faz aqui, se torna difícil, né? Mas com o tempo as coisas foram se ajeitando e tudo ficou de boa. Como é que tu fez lá na China para se comunicar? Eu já foi o oposto, né? Porque eu tive dificuldade com o inglês, né? E com o chinês, porque o tradutor que lá no clube existia, né? Um tradutor para nós, ele só traduzia o chinês por o inglês, né? Então eu tinha que aproveitar o outro brasileiro para ele traduzir para mim no português, entendeu? Então às vezes imagina que saía. Às vezes as informações chegavam bem mastigadas para você, né? Entendia 2 palavras, então, mais ou menos. Porque o chinês, ali você vivendo uma vida toda ali, acho que dificilmente, muita dedicação mesmo, e você tendo assim o dom de entender, de interpretar, porque é muito complicado, entendeu? E o inglês é uma coisa mais fácil, você vai pegando de palavrinha em palavrinha, vai montando frases, né? E aí você vai... Mas quando saía na rua, como o Thiago falou, para fazer alguma coisa básica, tu tinha essa dificuldade ou tu estava sempre com algum tradutor? Dentro de campo, acho que a linguagem do Thiago é universal. Você se entende por gestos, por mímica, né? Até por olhares. Mas agora fora de campo que acho que é o maior problema, né? É verdade. O maior problema é fora de campo, porque o tradutor ele só estava à disposição ali quando a gente estava trabalhando, porque o trabalho dele era aquele, né? Então fora de campo a gente tinha que se virar muito ali na mímica, né? No pouco do inglês que a gente aprendeu e alguma coisa que a gente não sabia mesmo, a gente pegava, ligava para ele atendia a gente e a gente ia se virando. Tu jogou lá na China, né? Tu estavas falando da estrutura dos times de lá, principalmente aí dos estádios de futebol, né? Tu chegaste a jogar no estádio Ninho do Pássaro, sede lá das Olimpíadas? A China, assim, depois dos Jogos, né, Olímpicos que tiveram lá em 2008, esses Jogos ajudou muito a desenvolver não só o esporte lá, o futebol, o país todo, né? A China, de 10 anos para cá, ela mudou muito, mas dos Jogos Olímpicos para cá é outra China. É uma China moderna, uma China que te
tu te fica, acha que está no nível europeu, entendeu? E em questão de estádios, era só estádios novos, né? Estádios olímpicos, e o Ninho do Pássaro é uma coisa, você dentro dele, você não sabe se ele é mais bonito dentro ou fora. É uma obra de arte ali, entendeu? Praticamente nem joga, só fica olhando a hora que tu entra ali, tu tem um impacto, né? Porque é uma coisa assim que não está na nossa realidade aqui no Brasil. A gente vê os estádios aí, mas a gente vê por tradição olímpico, Beira-Rio, pelo nome, pela tradição dos clubes, né? E lá não, lá era pela arquitetura, pelo modernismo, né? Pelo capricho que os chineses faziam essas obras. E nos Estados Unidos, Thiago, tinha esse avanço na estrutura dos estádios? Como é que é lá? Agora está avançando, né, cara? A liga agora, para cada ano que passa, um time faz um estádio novo, né? Em média de 20 a 25 mil pessoas. Na época que eu estava jogando lá, a maioria dos times jogavam em estádio de futebol americano. Então, chegava determinada época do ano que a temporada do futebol batia com a do futebol americano, ficava as duas marcações, e isso às vezes atrapalhava. Mas são estádios bonitos também, são estádios grandes, até porque o futebol americano é o principal esporte nos Estados Unidos. Então, são estádios muito grandes. E pro soccer, que eles chamam lá, pro futebol nosso, como ia menos gente, ficava muito vazio. Então, eles começaram a cada ano um clube construir um estádio de menor porte, mas um estádio confortável, onde que ia abrigar 20, 25 mil pessoas e que ficaria confortável e ficaria um público bom para assistir o soccer, né? Lá nos Estados Unidos, o futebol lá, para crescer, eles estão contratando bastante jogadores estrangeiros, né? Tu é uma prova disso. E alguns jogadores renomados, tu chegou a jogar com alguns deles? Sim. Ou contra algum deles? Não, joguei contra só. Na época que eu estava lá, o Beckham estava chegando, né? Eles sempre fizeram isso para chamar a publicidade, para fazer um esquema de marketing para o crescimento do futebol americano. Sempre acabam trazendo jogadores de nome, como o Thierry Henry, Beckham, Cuauhtémoc Blanco, jogadores já consagrados no futebol que acabam indo para lá para que o futebol dos Estados Unidos cresça, né? Mas além do marketing que esses times faziam, trazendo esses jogadores, agregavam no futebol, na qualidade técnica? Agregava, sim, com certeza, jogadores experientes, né? Que nem eu estava comentando outro dia, não me lembro com qual colega meu lá do Interzinho, estava falando do Beckham. Parece que o futebol para ele é mais fácil. Parece que ele faz as coisas mais simples do mundo, mas que parece que o tempo para ele. Entendeu? Tu vai chegar perto dele, a bola já não está mais com ele. Então isso não se complica. Não se complica. A batida na bola, a experiência dele jogando é diferente. Ele não tem nada de especial, assim, mas a simplicidade com que eles faz as coisas se torna um grande jogador, entendeu? E isso é difícil de tu fazer. As coisas mais simples do futebol, às vezes, são mais difíceis de ser feitas. Então, isso que eu mais notei, assim, no caso nele, né, que eu joguei contra. Quando vocês foram para fora, chegaram a levar a família de vocês? Sim, eu levei, né? É uma coisa que até que você coloca no contrato, né? É uma coisa assim que você não exige, é uma obrigação, o clube te dá todo o respaldo para você poder levar sua família, para você poder render o máximo lá, porque a exigência e a pressão vai ser a maior possível, né? Então você com a sua família... Eu já fui sozinho, né? Minha família, até que na época há uns poucos anos atrás tinha acontecido o problema das torres, os atentados, né? Então estava muito difícil tu conseguir entrar nos Estados Unidos. Eu tive que ir sozinho, passei 2 anos, na verdade, sozinho, né? Mas a adaptação para mim foi tranquila. Depois conheci bastante brasileiros lá que me ajudaram também. A saudade foi grande, mas o meu crescimento como pessoa, como ser humano, foi compensador. Tu é casado? Agora sim, agora sou casado. Na época eu namorava, cara. Eu tava já namorando, mas como eu só namorava, não tinha como ela ir, né? Tinha que ser casado pra ir. Aí não tinha como, né? Na época não tinha como. E tu não era casado quando foi pra China? Sim. Essa última vez que eu tive a oportunidade de sair, eu já era casado. Já levei ela com minha esposa. Mas conta aí uma história, uma curiosidade vivida aí por vocês aí no estrangeiro, alguma peculiaridade? A minha experiência logo que você chega lá, culinária chinesa, né? Logo na primeira concentração minha,
eu vou me servir e tinha logo uma sopa de cobra. Poxa De vida. prato principal ali, né? E aí os brasileiros que ali já tinham jogado, já tinham experiência, né? Eu não sabia o que eu ia comer, né? Porque a culinária é totalmente diferente da nossa. Ali a única coisa que eu conhecia era o arroz, só. Então me servi e perguntei, e aí, Joel, esse prato aí, né? Joel é o outro brasileiro que estava comigo lá. Não, come, vai gostar, tá frio, é quente, vai gostar. Era uma sopa, né? No que eu mexo ali no prato e subo para me servir, eu vejo a cobra girando ali. Não. Deve ter sido bem bom, né? Não, uma experiência na hora, impacto, né? Sim. Total. Para terminar, Luiz, falta a tua opinião aí. Teu conselho para os jovens jogadores aí, os jovens que estão aí projetando aí ser um jogador de futebol de sucesso. Qual é a tua dica e a tua opinião? Só vou assinar embaixo do que o Thiago falou, né? E acrescentar em cima de tudo isso que ele falou, né? De dedicação, de abdicar coisas da nossa vida que está começando, a gente tem muita vontade de coisas, né, e não pode fazer. É a humildade, né? A humildade acho que é um acréscimo muito grande, né, na carreira de quem quer chegar longe. E eu acho que ajuda muito. É isso aí. Obrigado, Luiz. Obrigado, Thiago Corrêa. Conversamos hoje aí com os dois jogadores do Internacional sobre a vida de um atleta de futebol. Até a próxima semana. Tchau.